Deixar para trás a nossa velha humanidade, a nossa característica de ser humano sem Deus. Deixar isso para trás e abraçar uma vida nova. Esse é o nosso chamado. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e estamos prosseguindo no estudo da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, hoje a partir do verso 17, mas primeiro a gente ora. Senhor amado, obrigado pelo texto sagrado. Sempre te agradeceremos por isso. O Senhor não nos deixou nas trevas, mas o Senhor nos deu o Espírito Santo, a igreja, nos deu o texto sagrado. Mais uma vez nos ensina, Senhor, mais um pouquinho, mais uma porção no dia de hoje, e oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4,17. Assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto. Paulo está dando instruções aos seus amados irmãos de Éfeso. Ele acabou de falar aí nós vimos no vídeo anterior, né? Sobre a importância da unidade, do crescimento, da maturidade, de uns servindo aos outros como um corpo bem ajustado, a igreja edificando a si mesma, crescendo e funcionando. E assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios. Os gentios são os não-judeus, mas aqui já é aplicado também aos de fora da igreja. É curioso que esse termo ele vai mudando com o passar do tempo. Quando nós temos um primeiro momento nessa história, nós temos assim, judeus e não-judeus. Os não-judeus são gentios. Paulo agora está falando com a igreja de Éfeso, que é formada pelos dois povos, por judeus e não-judeus. Mas ele se refere agora a outros como sendo gentios, que é o quê? É gente sem Deus. Então o termo aqui vai mudando de significado, de, primeiro, gente sem ser do povo de Israel, para gente sem Deus. Nós encontramos realmente documentos ao longo da história da igreja se referindo aos gentios como aqueles que não são da igreja, aqueles outros povos, né? Então aqui já é uma aplicação. Então não vivam mais como os que não são da igreja, como os povos não cristãos, que viviam na inutilidade dos seus pensamentos. Isso aqui é doído, né? Mas é verdade, né? Viver sem Deus é viver na inutilidade dos próprios pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Então veja que é uma ignorância, né, é o não conhecer das coisas de Deus, que separa as pessoas de Deus e deixa elas nos seus pensamentos inúteis. E o mundo está cheio disso. Gente de todos os tipos e todas as classes sociais que vive nessa ignorância. Né? Não faz diferença se a pessoa é um intelectual, se ela é um analfabeto, se ela é um milionário, se ela é um desempregado. Se ela não está entregue a Cristo, ela está vivendo na inutilidade dos seus pensamentos, está vivendo na ignorância, e essa ignorância deixa o entendimento obscurecido. Não importa o nível até de inteligência, de conteúdo, não importa. Se a pessoa está separada de Deus, ela está obscurecida. Tendo perdido toda a sensibilidade. Andar sem Deus tira a sensibilidade. A pessoa ela passa a ter uma relação com o pecado que é cada vez mais permissiva. E as pessoas vão considerando normais coisas que são absurdas. É a perda da sensibilidade. Né? A pessoa está ali, convive com o pecado, no começo algumas coisas ela acha muito terrível, daqui a pouco aquilo vai indo, e quando a pessoa se vê, ela está afundada numa lama de pecado por perda de sensibilidade. Isso vem da onde? Do pensamento obscurecido, da ausência de Deus na vida. Assim eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Hoje que as comunicações estão aceleradas, né, a gente tem comunicação global por meio da internet, a gente vê como acelerou também essa avidez por toda sorte de pecado, por toda sorte de depravação, né, coisas que não se mencionava no passado, de tão vergonhoso que hoje se considera absolutamente normal, e se você não considerar normal, você é que está errado. Né? Coisas que, assim, realmente não dá para mencionar. Tem lugares, tem países do mundo onde se está querendo mudar as leis para que isso seja coisa normal. Quer ver? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu ainda posso falar disso, né? Isso aqui, neste país em que eu estou gravando esse vídeo, ainda é crime esse tipo de coisa, graças a Deus. Mas tem país na Europa onde eles estão debatendo, olha a loucura, olha a que ponto que chega a depravação por perda de sensibilidade. Estão debatendo
normalizar o abuso de criança. Sim, pesquise na internet e você vai descobrir isso. Tem grupos abertamente defendendo a possibilidade de um adulto ter relações com uma criança e que isso seja considerado normal. Graças a Deus, neste país aqui, isso ainda é um crime, que continue sendo. Mas está vendo onde vai a perda da sensibilidade? Um continente que era predominantemente cristão foi se afastando de Deus, foram abandonando a igreja, foram abandonando a cruz, foram se achando muito superiores e hoje estão num nível de depravação tal que estão debatendo esse tipo de coisa. Vamos olhar para isso e olhar para nós mesmos. E tomarmos cuidado. A Bíblia fala: quem está em pé, cuide para que não caia. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, nós, ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. E a verdade que está em Jesus não muda. Veja que nós temos aí 2000 anos de história da igreja. A cultura muda. A tecnologia mudou, o mundo foi predominantemente agrícola até a Revolução Industrial. Tivemos depois a máquina a vapor, eletricidade, o transistor, o microchip, a inteligência artificial chegou. Mas a verdade em Cristo permanece a mesma. Isso são só meios para a vida. A Bíblia permanece a mesma. A palavra de Deus, o Evangelho, permanece o mesmo. O pecado continua sendo pecado. Não adianta querer modernizar, isso não é nem modernizar, é depravar, Depravar a vida, achando que isso tem a ver com modernidade. Não, isso tem a ver com pecado. Aliás, muita coisa que o homem está querendo viver hoje, o ser humano está querendo viver e normalizar hoje, se a gente olhar, é o que viviam os povos bárbaros antes da chegada do Evangelho. Se a gente estudar um pouquinho de como é que viviam esses povos aqui, antes da palavra de Deus ser anunciada, esses povos da Bíblia, nós vamos ver que nós não estamos caminhando como humanidade para frente. Estamos caminhando para frente em tecnologia, mas como humanidade, estamos caminhando para trás. Voltando a práticas que o ser humano abandonou por causa do Evangelho. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. É como se a nossa velha humanidade fosse um casaco velho, uma roupa velha, que a gente tira isso. Isso não vai mais me cobrir, essa velha humanidade. O velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Não esqueça disso, o desejo ele é enganoso. Tá, eu vou pegar aqui, já que eu citei o campo dos pecados sexuais, vamos pegar pecados patrimoniais, como o furto, a desonestidade, o roubo, Isso tudo é enganoso. Porque a pessoa vai para essas coisas esperando um resultado que ela não tem. Ela vai esperando uma felicidade, uma realização, uma completude. Só que tudo que o pecado faz é destruir o ser humano. Então, são desejos enganosos. Nós fomos ensinados a despirmos do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e sermos renovados no modo de pensar. E a se revestir do novo homem. A ideia aqui, então, a velha humanidade, pense nisso, uma roupa velha que a gente tira, e a gente veste agora a nossa nova humanidade em Cristo. Revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então nós não andamos do modo do mundo que vai se pervertendo, que perde a sensibilidade. Não, nós fomos ensinados a tirar essa velha humanidade de cima de nós. Essa velha humanidade que se corrompe indo atrás do engano e a nos vestirmos dessa nova humanidade em Cristo. Nova humanidade para a gente ser criado, que foi criado, para a gente viver de maneira semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Mentira é coisa da velha humanidade. E falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Mentira não faz parte da vida cristã. Essa coisa de enganar o outro, coisa perversa, coisa vil, induzir a outra pessoa a um pensamento errado para tirar vantagem. Isso não é um modo do povo de Deus. Isso é um modo mundano.
Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ficar irado sem pecar. Quando a gente vê uma injustiça, uma maldade tremenda, eu acredito que se a gente tem sangue nas veias e sangue de Jesus, vem uma ira. Vem uma ira, vem um pobre sendo explorado, sendo sacaneado, sendo tão enganado que ele acha que está sendo abençoado ou protegido, e você está percebendo que ele está sendo ainda mais sacaneado ainda, tornado mais pobre, injustiçado, e a injustiça é tão grande que a pessoa nem percebe. Isso dá ira. Isso traz uma ira. O que o apóstolo Paulo escreve? Não peca, tá? Não peca. Eu vou lhe dar algumas coisas bem práticas. Não amaldiçoa aquela pessoa que está fazendo mal a esse pobre. Não fala palavrão. Não deseja o mal do outro. Irar-se? Tudo bem. Mas não peque. Não peque. Apazigua a sua ira. Traz paz sobre a sua ira. Antes que o sol se ponha. Isso aqui é um conselho prático, tá? Você não deve levar ira de um dia para o outro. Veio a ira? Ok. Não peca. E antes que o sol se ponha, traga a paz para você mesmo. Abandone essa ira. Uma vez eu conheci um velhinho e falava do casamento dele, né? Ele dizia que ele usava essa forma. Ele não deixava uma encrenca de um dia passar para o dia seguinte. Tinha que resolver, tinha que apaziguar, tinha que ter paz em casa, e assim ele lutou para preservar o casamento dele ao longo da vida. Mas isso aqui é para todas as relações. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Olha que perigoso é deixar a ira permanecer, tá? Nesses tempos que a gente está vivendo agora, tem muitas discussões sobre religião, sobre sexualidade, sobre criança, sobre proteção do necessitado, sobre política, um monte de coisa. E tem gente levando a ira, vivendo nessa ira e dando lugar ao diabo com isso. E daqui a pouco a pessoa já está amaldiçoando, já está fora do evangelho, já está botando algumas ações sociais como mais importante do que levar a verdade da palavra de Deus. Você dá lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. O que furtava, conselhos bem práticos. A pessoa que roubava, né, o furto aqui, claro, na linguagem jurídica assalto é uma coisa, furto é outra, roubo é outra. É o seguinte, um sujeito que era ladrão, larga essa vida, faz isso não, tá? Mas antes trabalhe. Trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Então veja que o evangelho ele é tão mais rigoroso do que, por exemplo, a legislação do Antigo Testamento, que dizia assim, não roube. Agora não basta não roubar. Agora é necessário trabalhar e levar ajuda para o outro. Não basta não roubar e aí eu fico com as minhas coisas e não pego as dos outros. Não. Eu não roubo e ainda eu nem fico com as minhas coisas, eu reparto com os outros. Esse é o chamado do evangelho. Trabalhar para ter o suficiente para mim e para o outro. Olha como o evangelho é superior. Repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Palavrão, sujeira, conversa impura, baixaria, tudo isso está em palavra torpe. Nenhuma. Mas apenas a que for útil para edificar a outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Coisa boa, né? É quem tem palavras boas para distribuir conforme a necessidade. Conforto para o que está em luto, às vezes uma exortação para o que está precisando, uma risada junto com quem se alegra, uma lágrima junto com quem chora. Que as nossas palavras, né? Tem aquela expressão antiga da palavra de Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, Senhor. Está aqui repetido, né? Que a gente tenha palavras úteis para conceder graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aqui ele repete o tema do Espírito Santo como selo, né? Dá para deixar o Espírito Santo triste? Dá. Ele acabou de dizer aqui, ó, palavreado torpe. Isso é uma tristeza para o Espírito Santo. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Livre-se de toda maldade, mas ele dá alguns exemplos.
Indignação, ira, gritaria e calúnia. Como a gente tem visto nos dias de hoje, gente da igreja com indignação, ira e até mesmo com calúnia. Cuidado. Não vale a pena ganhar uma discussão às custas de pecado. Não vale a pena. Melhor é perder. Melhor perder uma discussão do que usar de pecado para ganhar discussão. Não vá para esse caminho. Livre-se de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos. Tenham compaixão. Coloque-se no lugar do outro. Uns para com os outros. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Oração do Pai Nosso, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Somos chamados para levar perdão. E se o outro não me perdoar? É ele com Deus. Mas eu tenho que perdoar. Eu tenho que ter compaixão, bondade. Deus me perdoa, eu vou levar esse perdão para o outro também. E vou orar para que ele também tenha seu coração transformado. Olha que grande chamado. O nosso chamado é para a gente não ser igual ao mundo. Eu estou aqui nesse texto, o tempo todo está passando aqui na minha cabeça, quando eu estou lendo esse texto, um momento muito difícil que eu vejo muitos cristãos passando. E eu vou lhe falar, como palavra final nesse vídeo. Ao longo do tempo que esse vídeo for sendo visto, eu espero que essa realidade presente aqui mude. Mas hoje eu vejo muitos cristãos que estão enredados em discussões de ódio por causa de política. E aí não estão perdoando uns aos outros. Estão em gritaria, estão até em calúnia. Estão em maldição, amaldiçoando o outro, falando palavrão, desejando mal, promovendo divisão. Uns dizendo para outros, se vocês não são de Deus, não, vocês é que não são, vocês vão para o inferno, vocês é que vão. Por causa de política. Abandonando o texto sagrado. Se você está vivendo assim, quero convidar você a ter um tempinho de oração. E eu quero fazer algo que eu não faço nos vídeos, eu quero concluir esse vídeo com uma oração e eu peço que você se junte a mim. Senhor nosso Deus, traz aos nossos corações o viver dessa palavra. Nos converte dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados. Santifica os nossos lábios, Senhor, que não saiam de nossos lábios palavras torpes, que não saiam acusações contra os nossos irmãos, que não saiam calúnias. Que as nossas palavras sejam, assim, palavras para edificar os outros, conforme a necessidade, para levar graça aos que ouvem. Que nós sejamos esses, Senhor, que transformam, que chegam com o Evangelho, com a paz, com o amor, com o exemplo de Cristo. Trata os nossos corações, Senhor, trata a tua igreja. E nós juntos oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.